Ah, mas eu também tenho uma varoa bonita pra chamar agora pra participar com a gente. Chama ela, querida, é forte. Priscila Alcântara, por favor! Tava ouvindo, tava acompanhando o programa? Tava ali atrás. O que você tem em comum? Olha, também tem com torcida. Todo mundo veio com torcida. É família, primo, né? Brincadeira, né? Não. Tudo bom. Priscila, o que você tem em comum com o Vini? A gente é cristão e a gente gosta de humor e a gente tem em comum um canal no YouTube. Exato. Que eu também tenho. Olá, olá, olá! E não é que eu voltei? Eu voltei! Eu falei que eu ia voltar, velho! Olá, queridos inscritinhos! Queridos inscritinhos! Tudo que eu vou falar aqui é opinião minha, porque é o que eu vivo. Você jamais é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar, tá bom? Não sai daqui falando merda ou me xingando, porque é a minha opinião, eu não tô impondo isso pra ninguém. Não é o que vem de fora que contamina o homem, mas o que sai do homem, isso sim é o que contamina. Dá um exemplo polêmico aqui, mas seja maduro o suficiente pra ouvir, entender e não distorcer nada. Se eu for ouvir um funk proibidão, não é o funk proibidão que eu estou ouvindo que vai trazer a perversidade, a imoralidade sexual pra dentro da minha vida. Mas o meu próprio coração é que gera esses males. O máximo que a música vai fazer é alimentar esse vestígio ruim que tem dentro de mim. Ei! Como é que é? Inscritos em Cristo. Não, mas é porque eu sou meio gaga mesmo. Eu errei, não foi de propósito, não. Mas pode ser, o tema era sobre Jesus mesmo. Olha, eu não sei se você é meio gaga. Você é uma comunicadora inteira, né? Você comunica bem. Obrigada. Você prepara isso de alguma maneira? Cara, não, meus vídeos não. Geralmente eu ligo a câmera e vou falando. E aí depois eu faço a edição, né? Mas como era um assunto que eu estudo muito a Bíblia, eu adoro. Então era um assunto que eu já tinha bastante coisa pra falar. Então eu fiz esses 10 fatos sobre Jesus aí. Com essa sua linguagem, vamos dizer, irreverente, né? Não convencional, a quem você ajuda e quem você irrita? Bom, eu ajudo, vamos lá. Eu ajudo pessoas que, de algum modo, foram frustradas ou traumatizadas com a religião. Eu ajudo todo mundo que precisa de uma esperança na vida. E o meu público Você tem maior... exemplos concretos, assim, de gente que vem falar com você? Inúmeras, na verdade, a maioria são jovens, né? Pessoas a partir de uns 14 anos, mais ou menos. E, na verdade, essas pessoas, elas, de alguma forma, aconteceu que elas me veem como amigas. E eu exponho muito a minha fé e a minha vida com Deus exatamente para, de algum modo, ajudá-las. E elas confiam em mim, acho que por eu mostrar da minha vida, então elas mostram, se abrem para mim também. Então, existem muitos jovens, cara, que... Sabe esse lance da religião que muitas vezes oprime e que sobrecarrega o homem, sendo que a cruz nos fez livres, né, de uma escravidão. Então, muitas vezes essas pessoas foram frustradas com a religião e eu tento ajudá-las a não descontar essa frustração que a religião trouxe em Deus. E quem não gosta? Existem algumas pessoas religiosas mais tradicionais que não gostam muito daquilo que eu faço. Acho que exatamente por sair do padrão, mas eu tenho uma vida com Deus e Ele nunca me impôs algum tipo de rótulo ou algum tipo de padrão, então... Vocês estão realmente querendo, inclusive, mostrar para jovens como vocês que não é só não, não, não. Sim, na verdade, eu acho que o que eu mais prego, na verdade, é que Deus, para mim, e Ele não é uma religião, para mim, e obviamente Ele é alguém. Então, quando você acha que Deus ele se limita à religião, traz esse certo peso, sabe? E parece que você andar com Deus é um fardo pesado, e sendo que não é. Se você vê Deus como alguém, Jesus, o Espírito Santo, você vai entender que para você se tornar santo, não é questão de seguir uma lista de regras, mas questão de quanto mais você anda com uma pessoa, mais você aprende com ela, mais você se parece com ela. Por exemplo, se eu vou... Você tem intimidade com Jesus. Sim, isso e quanto mais intimidade você tem, mais você se parece com ele, e aí você alcança Talvez a aqueles que santidade. critiquem você tenham ciúmes, né? Eu não sei, talvez. Cara, eu vou ter que revelar a sua idade aqui. Não acho justo. Priscila tem 20 anos, olha só, 20 anos. E acredite que com 20 anos ela já tem 14 anos de estrada em televisão. Primeiro você fazia o quê? Um programa secular, disse assim, no SBT? Eu fazia um programa infantil e fiz durante 8 anos. E foram quase 10 anos na casa.
E, paralelamente... Não, a casa é aqui, lá é outra casa. Pode ser casa nova também, ó. Mas eu sempre tive paralela à minha carreira como cantora, né? Mas como a televisão ficou muito em primeiro plano, nem eu e nem o público, a gente nunca deu a devida atenção para o meu lado como cantora. Quer dizer, na carreira de cantora foi decolar Foi quando mesmo? eu saí da TV. E aí eu pude focar mais na música e o meu público da TV acabou migrando para essa área junto comigo. Você mesmo escreve as suas canções? Sim. Eu comecei a escrever com uns 14 anos e eu decidi começar a gravar as músicas que eu escrevia pela necessidade de compartilhar com o meu público aquilo que... A minha visão cristã, sendo jovem, sendo muito nova. Então, eu tenho um público que me ouve bastante e a gente tem uma conexão muito legal. Então, eu quis aproveitar isso e usar a minha arte para isso. Essa formação cristã é de família? Sim. Meus pais, eles sempre foram cristãos. Eles eram líderes de várias igrejas na época. Mas sempre evangélicos? E aí eu cresci nesse meio. Eles eram músicos também, trabalhavam no louvor da igreja, dirigiam os jovens da igreja também. Então, meus pais sempre estiveram envolvidos. Então, eu cresci já com 2 anos, eu já cantava na igreja. Já. 2 aninhos. E ficava muito brava quando não me deixavam. Eu chorava, ficava assim na porta da igreja. Deixa essa menina cantar. E quando dava o microfone desligado, eu parava e falava, pode ligar, que eu sei que tá desligado. Já tinha a manha do retorno, né? Eu me achava a Beyoncé aqui, ó, ficava assim, no meio do culto aqui, ó. Escuta, o Vini não soube me explicar direito o que quer dizer manto. Manto. Ele se enrolou todo aí. Manto é um negócio muito louco, que eu dou razão pra ele, não dá mesmo pra explicar, não. É um negócio muito louco, já começou bem. Eu acho que não dá pra explicar o manto, mas resumindo, é quando o Espírito Santo, ele toca você de algum jeito, espiritualmente, e é aquela coisa que eu sempre digo, geralmente a galera acha que pra sentir algo muito bom, algum prazer bom na vida, precisa de... coisas como droga e bebida, e eu falo que quando o Espírito Santo toca você, além de ser algo no momento, muito melhor, é algo que dura para a vida inteira e não acaba, como a droga, como o efeito do álcool. Então, o manto é quando o Espírito Santo vem, e geralmente ele fica pro resto da vida. Então, professor, e vocês, por favor, fiquem à vontade para participar da conversa. Quer dizer que agora a disputa pelas almas, pelas pessoas, pela fé, não se dá mais nas igrejas, era um espaço virtual, né? Também. Quer dizer, então, com a ocupação midiática feita pelos evangélicos, sobretudo a partir dos anos 80, há uma reação católica no Brasil. A igreja passa a investir mais na televisão e passa a investir mais também em outras mídias, sobretudo na internet. E o movimento de renovação católica carismática, que é a versão pentecostal no interior do catolicismo, que muitas músicas compartilham músicas gospel, em alguns países da América Latina, inclusive, há muitas reuniões conjuntas entre carismáticos católicos e pentecostais. No Brasil, isso ainda é muito incipiente. Né? Tem Deus em comum, né? E eles fazem dobradinha também no Congresso Nacional em pautas morais. É verdade. Assim, hoje a gente está falando em mais ou menos de que proporção? Há quanto tempo ainda para os protestantes serem maioria no Brasil? Dá para dizer assim, arriscar? Não dá para fazer uma estimativa. Atualmente, por exemplo, em 1980, segundo o censo do IBGE, havia 90% de católicos no Brasil. Eu fui recenseador nesse censo. Em 2010, havia 64%. Opa! Os evangélicos eram 6,6% em 1980 e 22,2% em 2010. Os sem religião quintuplicaram nesse período de tamanho, foram para 8%, e todos os demais grupos religiosos duplicaram de tamanho, foram de 2,5% para 5% da população brasileira. Então, essa salada de números aí, eu fiquei meio tonto. O quadro hoje, como é que está? Evangélico subindo... A última pesquisa feita e confiável, a do Datafolha, estimava em 29% a proporção de evangélicos acima de 16 anos no Brasil. Isso significa entre 55 e 60 milhões de brasileiros no momento. Né? Porque eu acho que ele está entre 27% e 28% da população brasileira evangélica no momento. Bom, o que um jovem evangélico quer que todo jovem quer? Que todo jovem quer? Acho que todo jovem quer alegria. Respeito, alegria. Respeito, alegria. O que mais?
Dinheiro, brincadeira. Não, claro que sim. Dinheiro, Tem que lógico. comprar umas brusinhas, né, gente? Linda, né? Pra dar os rolês. Liberdade tá aí nisso. Liberdade tá no meio. Verdade, com certeza. Eu acho Alegrar que também, lazer, tudo. Prazer? Lazer. Ah, lazer. Prazer pode prazer. também? Eu acho Deve, que né? a diferença, na verdade, de um jovem cristão ou não cristão, acho que talvez a única coisa que muda é a fonte de onde a gente adquire o prazer, a alegria, sabe? E um jovem cristão sabe que pode encontrar a maior alegria do mundo num relacionamento com Deus. Então, eu acredito que seja isso. Essa é a única diferença. Tom, mas a maior alegria do mundo pra você é a sua filhinha, né? Minha filhinha. Nossa, Minha maravilhosa. sou uma esposa e fã. minha filhinha, Sofia, 3, vai fazer 4 anos. Linda, estamos sempre juntos, carinhosíssima. Linda. Gente, muito bacana a história, as histórias de vocês, genial. Eu queria, para concluir, saber a expressão cheio de azeite, crente cheio de azeite. É praticamente a mesma coisa do canela de manto, fogo. do canela Do de manto, fogo. canela de fogo. É aquele... Cheio do Espírito Santo. Isso, cheio da unção, É cheio do porque Espírito Santo. na Bíblia o azeite simboliza também o Espírito Santo. Sim. Então, um crente que é cheio do Espírito Santo tem Cheio do essa azeite. Mas ligação com o precisa azeite. ser crente ou a gente aqui pode abrir uma exceção pra gente ser cheio de azeite também? Pode, tá liberado pra pode, geral. gente. Cheio de azeite aqui no nosso programa, isso. Só vai. É rapidão. Se quiser, hora aí pra você. Brigadinho. Mas eu também tenho uma varoa bonita pra chamar agora pra participar com a gente. Chama ela, querida, é forte. Priscila Alcântara, por favor. Você estava ouvindo, estava acompanhando o programa? tava ali atrás. O que você tem em comum? Olha, também tem com torcida. Todo mundo veio com torcida. É família, primo, né? Brincadeira, né? Não. Tudo bom? Priscila, o que você tem em comum com o Vini? A gente é cristão e a gente gosta de humor e a gente tem em comum um canal no YouTube. Exato. Que eu também tenho. Olá, olá, olá! E não é que eu voltei? Eu voltei! Eu falei que eu ia voltar, velho! Olá, queridos inscritinhos! Queridos inscritinhos! Tudo que eu vou falar aqui é opinião minha, porque é o que eu vivo. Você jamais é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar, tá bom? Não sai daqui falando merda ou me xingando, porque é a minha opinião, eu não tô impondo isso pra ninguém. Não é o que vem de fora que contamina o homem, mas o que sai do homem, isso sim é o que contamina. Dá um exemplo polêmico aqui, mas seja maduro o suficiente pra ouvir, entender e não distorcer nada. Se eu for ouvir um funk proibidão, não Começar a gravar as músicas que eu escrevia pela necessidade de compartilhar com o meu público aquilo que... A minha visão cristã, sendo jovem, sendo muito nova. Então, eu tenho um público que me ouve bastante e a gente tem uma conexão muito legal. Então, eu quis aproveitar isso e usar a minha arte para isso. Essa formação cristã é de família? Sim. Meus pais, eles sempre foram cristãos. Eles eram líderes de várias igrejas na época. Mas sempre evangélicos? E aí eu cresci nesse meio. Eles eram músicos também, trabalhavam no louvor da igreja, dirigiam os jovens da igreja também. Então, meus pais sempre estiveram envolvidos. Então, eu cresci já com 2 anos, eu já cantava na igreja. Já. 2 aninhos. E ficava muito brava quando não me deixavam. Eu chorava, ficava assim na porta da igreja. Deixa essa menina cantar. E quando deixa ela cantar. dava o microfone desligado, eu parava e falava, pode ligar, que eu sei que tá desligado. Já tinha a manha do retorno, né? Eu me achava a Beyoncé aqui, ó. Ficava assim, no meio do culto aqui, ó. Escuta, o Vini não soube me explicar direito o que quer dizer manto. Manto. Ele se enrolou todo aí. Manto é um negócio muito louco, que eu dou razão pra ele, não dá É mesmo um pra negócio explicar, muito não. louco. Já começou, né? Eu acho que não dá pra explicar o manto, mas resumindo, é quando o Espírito Santo, ele toca você de algum jeito, espiritualmente, e é aquela coisa que eu... Não é o funk proibidão que eu estou ouvindo que vai trazer a perversidade, a imoralidade sexual pra dentro da minha vida. Mas o meu próprio coração é que gera esses males. O máximo que a música vai fazer é alimentar esse vestígio ruim que tem dentro de mim. Ei! Como é que é? Inscritos em Cristo. Não, mas é porque eu sou meio gaga mesmo. Eu errei, não foi de propósito, não. Mas pode ser, o tema era sobre Jesus mesmo. Olha, eu não sei se você é meio gaga. Você é uma comunicadora inteira, né? Você comunica bem. Obrigada. Você prepara isso de alguma maneira? Cara,
Não, meus vídeos não. Geralmente eu ligo a câmera e vou falando. E aí depois eu faço a edição, né? Mas como era um assunto que eu estudo muito a Bíblia, eu adoro. Então era um assunto que eu já tinha bastante coisa pra falar. Então eu fiz esses 10 fatos sobre Jesus aí. Com essa sua linguagem, vamos dizer, irreverente, né? Não convencional, a quem você ajuda e quem você irrita? Bom, eu ajudo, vamos lá. Eu ajudo pessoas que, de algum modo, foram frustradas ou traumatizadas com a religião. Eu ajudo todo mundo que precisa de uma esperança na vida. E o meu público Você tem maior... exemplos concretos, assim, de gente que vem falar com você? Inúmeras, na verdade, a maioria são jovens, né? Pessoas a partir de uns 14 anos, mais ou menos. E Deus é um fardo pesado, sendo que não é. Se você vê Deus como alguém, Jesus, o Espírito Santo, você vai entender que para você se tornar santo, não é questão de seguir uma lista de regras, mas questão de quanto mais você anda com uma pessoa, mais você aprende com ela, mais você se parece com ela. Por exemplo, se eu vou... Você tem intimidade com Jesus. Sim, é isso que você tá isso. querendo E quanto dizer. mais intimidade você tem, mais você se parece com ele. E aí Talvez, você alcança talvez a aqueles que santidade. critiquem você tenham ciúmes, né? Eu não sei, talvez. Eu vou ter que revelar a sua idade aqui. Não acho justo. Priscila tem 20 anos, olha só. 20 anos. E acredite que com 20 anos ela já tem 14 anos de estrada em televisão. Primeiro você fazia o quê? Um programa secular, disse assim, no SBT. Eu fazia um programa infantil e fiz durante 8 anos. E foram quase 10 anos na casa. E paralelamente... Não, a casa é aqui, lá é outra casa. Pode ser casa nova também, ó. Mas eu sempre tive paralela à minha carreira como cantora, né? Mas como a televisão ficou muito em primeiro plano, nem eu e nem o público, a gente nunca deu a devida atenção para o meu lado como cantora. Quer dizer, na carreira de cantora foi decolar Foi quando mesmo? eu saí da TV. E aí eu pude focar mais na música e o meu público da TV acabou migrando para essa área junto comigo. Você mesmo escreve as suas canções? Sim. Eu comecei a escrever com uns 14 anos e eu decidi... E, na verdade, essas pessoas, elas, de alguma forma, aconteceu que elas me veem como amigas. E eu exponho muito a minha fé e a minha vida com Deus exatamente para, de algum modo, ajudá-las. E elas confiam em mim, acho que por eu mostrar da minha vida, então elas mostram, se abrem para mim também. Então, existem muitos jovens, cara, que... Sabe esse lance da religião que muitas vezes oprime e que sobrecarrega o homem, sendo que a cruz nos fez livres, né, de uma escravidão? Então, muitas vezes essas pessoas foram frustradas com a religião e eu tento ajudá-las a não descontar essa frustração que a religião trouxe em Deus. E quem não gosta? Existem algumas pessoas religiosas mais tradicionais que não gostam muito daquilo que eu faço. Acho que exatamente por sair do padrão, mas eu tenho uma vida com Deus e Ele nunca me impôs algum tipo de rótulo ou algum tipo de padrão, então... Vocês estão realmente querendo, inclusive, mostrar para jovens como vocês que não é só não, não, não. Sim, na verdade, eu acho que o que eu mais prego, na verdade, é que Deus, para mim, e ele não é uma religião, para mim, e obviamente ele é alguém. Então, quando você acha que Deus ele se limita à religião, traz esse certo peso, sabe? E parece que você andar com